Você sabe o que é uma apóstata? Você já viu ou conhece uma apóstata? Qual é a diferença entre Abraão e você? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na carta aos Hebreus. E hoje nós chegamos na lição de número 6. E a lição de número 6 tem como título Perseverança e Fé em tempos de apostasia. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 15. Então hoje nós iremos focar sobre perseverar e ter fé em tempos de apostasia. Tá? Eu queria comentar com vocês para que vocês assistam até o final, porque no final deste vídeo eu tenho mais uma palavrinha para dar para vocês. Então não percam, tá? Assista toda a aula, espera até o final, porque no final eu vou dar mais uma palavra com vocês. Querido, eu só queria anunciar aqui, tá, que a assessoria teológica já está no ar. Muitos estão me perguntando o que é assessoria teológica. Eu prometo para você que eu explique em um minuto. A assessoria teológica é uma área de membros, é um site que eu preparei para vocês, exclusivamente para vocês. Como que vai funcionar? Ela vai ser, na verdade, uma plataforma de cursos. Dentro dessa plataforma eu vou ministrar vários e vários cursos. O primeiro curso que eu já coloquei lá é o curso de introdução ao hebraico bíblico, e depois eu vou colocar vários e vários outros cursos. E um diferencial dessa assessoria teológica também é que lá você vai deixar a sua pergunta e eu vou responder com um vídeo ou com um material escrito. Tá bom? Se você quiser conhecer mais assessoria teológica, eu vou deixar um link aqui embaixo, ou vai aparecer em algum lugar desse vídeo aqui, ou na descrição, tá? Porque o site é www.assessoriateologicaonline.com.br, tá? Queridos, e o preço está imperdível. Olha, é falta de educação eu falar o preço para vocês aqui, tá? Porque é o mais barato que tem hoje na internet. E não é o ruim não, porque vocês conhecem a qualidade das minhas videoaulas. Então não perca essa grande oportunidade de ser assessorado pelo pastor Fábio Segante. Amém? Hoje iremos estudar o capítulo 6. O capítulo 6... a ênfase que nós vamos dar, uma das ênfases, é o perigo de apostatar da fé. Tá? Então hoje nós vamos ver o perigo de se apostatar da fé. O capítulo 6, tá, para os arminianos é uma realidade, ou seja, existe sim a possibilidade de uma pessoa se apostatar da fé. É por isso que na minha introdução eu perguntei se você conhece alguma apóstata, tá? Depois nós vamos ver, existe diferença entre o apóstata e aquele que desviou da igreja? A irmãzinha, o irmãozinho, o jovem que se afastou da tua igreja? Vamos ver se existe essa diferença ou não, ou se eles são apóstatas. Então para os arminianos existe a possibilidade de decair da graça, de você abandonar a fé. Já para os calvinistas, isso não existe. O que o autor está se referindo que é impossível isso acontecer. É impossível. Ou seja, tudo aquilo é algo hipotético. Mas nós não vamos entrar nessa briga hoje, não. O que eu quero que vocês entendam é que o autor ele está justamente baseado na ideia de que existe esse perigo. Tá? Existe esse perigo. E eu não vou me aprofundar, mas eu prefiro trabalhar a ideia de que existe sim esse perigo. Tá?
existe sim essa possibilidade. Eu não vou me aprofundar nisso, tá? Mas eu quero que vocês trabalhem com a ideia de que existe essa possibilidade, sim, porque o autor ele usa a expressão aquele que já provou de forma profunda as coisas de Deus e depois ele abandona tudo. Uma outra coisa que vale salientar no capítulo 6 também é que esses cristãos já deveriam ser mestres, doutores e ainda nem tinha passado do primário. Então isso é muito interessante também, você focar na tua aula, pessoas que deveriam ser... A maturidade já deveria ter chegado neles e eles não chegaram à maturidade. O crescimento espiritual para eles ainda não é uma realidade. Eles estão como aquelas crianças que entraram no primário e ficaram no primário, cresceram em estatura, mas não cresceram na graça e não cresceram no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico 1, a necessidade do crescimento espiritual. Ponto 1, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Queridos, no capítulo 6, e no verso 1, o autor começa assim, ó. Queridos, olha como ele começa o capítulo 6 e verso 1. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Ele chama atenção, ele diz, ora, não está mais na hora de vocês estar com esses ensinamentos. Vocês devem ter evoluído. Ou seja, o rudimento da doutrina de Cristo é a base. É a base para o assunto que eu quero ensinar para vocês. Mas eu estou percebendo palavras do autor da epístola. Da Epístola aos Hebreus. Eu queria progredir, eu queria mudar de matéria, mas eu não posso, porque vocês insistem em ficar nas matérias basilares da fé cristã. Não que elas sejam assim, menosprezadas. Ah, ela não tem mais importância. Não, ela tem a sua importância no momento certo. Ou seja, mas vocês já aprenderam, vocês precisam passar de fase, passar de ano, vocês precisam evoluir, vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer. É essa a ideia. O autor está querendo progredir, mas ele não pode. Por quê? Porque eles estão insistindo nas mesmas coisas e eles já deveriam ter passado de ano. Você conhece crente assim? Que deveria ter passado de ano e tem 30 anos na igreja e você tem que dar leitinho para ele. É isso que o autor está querendo dizer. No ponto 1, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé, ele vai falar ele vai pegar 3 conjuntos de doutrina. Tá? O primeiro conjunto é arrependimento e fé. O outro conjunto de doutrina é batismo e imposição de mãos. E o outro grupo de doutrina é ressurreição dos mortos e o juízo final. Então nesse ponto 1 aqui vai falar sobre arrependimento e fé. Que arrependimento é esse? É o arrependimento que nós cristãos devemos ter todos os dias? Será que é isso que ele estava se referindo? Não. Observe que no verso 1 ele foca arrependimento de obras mortas. Ou seja, quando Cristo te chama e você aceita o chamado dele, vai até a ele, o que você deve fazer? Se arrepender dos seus pecados, das obras mortas. Ou seja, o que você fazia era morto, era inoperante, não tinha validade para Deus. Ou seja, você vai se arrepender daqueles atos profanos, daquilo que você fazia antes de ter um encontro com Deus. Você vai se arrepender disso. É isso que ele está se referindo. Tá? Ou seja, ele não está se referindo aqui, presta atenção, para o arrependimento posterior. Aquele que eu e você devemos ter todos os dias, de rever aonde eu estou errando. Não, não é isso que o autor está se referindo. Ele está se referindo quando você entra na família de Deus, quando você se converte, quando você aceita o chamado dele e você entra, você deve se arrepender das suas obras mortas. A segunda coisa que ele se refere, ele fala sobre a fé. É tão interessante que arrependimento e fé tem que andar junto,
Porque uma vez eu expliquei, arrependimento sem fé, sabe como que chama? Remorso. Já viu pessoas com remorso? Por quê? Porque ele não teve fé. Olha que interessante, eu só consigo me arrepender das obras mortas se eu acredito na obra da cruz. Por quê? Porque eu preciso acreditar na obra da cruz. Por quê? Porque se eu não acreditar na obra da cruz, eu vou acreditar que a salvação é glória minha, é favor meu, é mérito meu. É por isso que a fé tem que acompanhar o arrependimento. Porque se fé sem arrependimento sem fé é remorso. Então a fé, ela existe para quebrar o seu orgulho, para você ter a consciência de que a cruz fez isto na tua vida. Então essa doutrina você recebe logo quando aceita Cristo. Uma outra doutrina que você aprende logo quando você aceita a Cristo é o ponto 2. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismo e imposição de mãos. Antes de eu entrar aqui, eu comentei com vocês que nós temos 3 grupos de doutrina, beleza? O primeiro é arrependimento e fé, o início da sua conversão. Depois, nós temos mais 2 grupos de doutrina. E é tão interessante que esses dois outros grupos de doutrina, o primeiro deles vai falar sobre batismos e imposição de mãos. E o outro vai falar sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Olha o que eu quero que vocês entendam. Primeiro você se converte, arrependimento e fé. Não é mérito seu, é mérito dele. Pronto, porque é fé. Se não tiver fé, é remorso. E remorso não dura para sempre. Olha que interessante. Agora, se aprofundando em posição de mãos e batismos. Isso se refere a quê? Isso se refere ao relacionamento dessa terra. Porque batismos, no plural, e imposição de mãos, acontece neste mundo. Juízo final e ressurreição dos mortos é matéria de escatos, de escatologia. E aqui agora onde começa a ficar interessante, tá? Aonde nós vamos pôr em prática o assunto. Ponto 2. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos. Qual é a ideia básica quando eu penso em batismo? Você está pensando em mergulhar. Você está pensando quando você foi batizado lá na Assembleia de Deus. Lá, seja qual for a igreja que você participa, você um dia foi batizado. As águas te submergiram. Você foi imerso dentro das águas, tá? A ideia, observe que a palavra está batismos. E eu li várias obras e a maioria delas vão falar a mesma coisa. Que o autor está se referindo às outras religiões. Querido, eu vou respeitar essa posição, mas eu não concordo. Eu quero dar o meu posicionamento sobre a palavra batismos. Lembra que eu falei para vocês que essa carta foi dada a quem? A judeus messiânicos. Olha que interessante, ele foi dado a judeus messiânicos. Batismos aqui está no plural. E olha que interessante, quando o judeu ia chegar perto do tabernáculo, um dos primeiros utensílios que ficavam no tabernáculo era uma bacia. E eles tinham que se lavar. E eles passavam por uma imersão. Sabe o que o autor está querendo dizer aqui? O tema que ele está levantando aqui é santidade ao Senhor. Por quê? Porque os judeus tinham ritual. E esses rituais serviam para tudo. E a imersão era o primeiro ritual de um judeu, quando se apresentava diante do Eterno. E depois ele tinha diversos outros rituais relacionados com água. Por exemplo, lavar as mãos, lavar os pés. Ou seja, o sacerdote tinha que se banhar em alguns momentos específicos. O que eu quero que você leve para a classe de vocês, que vocês aprendam aqui, é o seguinte. O autor está dizendo o seguinte: depois que vocês se converteram, depois que vocês aceitaram a Cristo, entenderam que a cruz é suficiente, vocês precisam exercitar a santidade ao Senhor. É por isso que ele usa batismos no plural, que ele enfoca santidade ao Senhor. Ele não está se referindo qual é o batismo certo ou errado. O que ele está focando aqui é que eu preciso ter uma vida consagrada a Deus. Eu preciso me relacionar com o Eterno. É isso que ele está querendo dizer. E o que significa imposição de mãos, Fábio?
Imposição de mãos é algo fantástico dentro da cultura judaica. Porque a palavra em hebraico aqui é simchá. Simchá, é claro que essa palavra foi evoluindo, o conceito dela foi evoluindo, mas é uma imposição de mãos que lhe dá capacidade e autoridade, é ortogada, autoridade para você exercer uma atividade no reino de Deus. Olha que interessante. Olha que interessante. Você tem santidade ao Senhor, você é separado. Aí, imposição de mãos, ou seja, você dentro do reino de Deus foi separado para uma obra específica. O próprio Eterno fez em você uma simchá, ou seja, ele impôs a mão sobre você, que de forma mais profunda nós poderíamos dizer, foi quando o Espírito Santo veio, desceu sobre você. Era como se o Eterno estivesse colocando as mãos sobre você. E você recebeu autoridade para fazer a obra de Deus. Tá? Ponto de número 3. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição. Olha que interessante, note que primeiro ele trata de assuntos terrenos. Ele acabou de tratar de santidade aqui nessa terra e trabalho, serviço na obra do Senhor. São coisas que ficam aqui nesta terra. Aí depois ele vai falar sobre ressurreição e juízo final. A ideia aqui é simples. Ou seja, o que você faz aqui nesta vida refletirá na eternidade. É claro que ele não está dizendo que nós somos salvos pelas obras, porque ele já trabalhou isso no verso 1. Que eu preciso ter fé, acreditar que a cruz é suficiente. A cruz que me salvou. Mas todo salvo precisa praticar boas obras, não para ser salvo, mas para demonstrar que é salvo. Ou seja, então ele diz, você tem que ser separado, você foi separado para fazer o quê? Para uma obra. Agora a morte vai chegar, e quando ela chegar, você vai ter certeza de duas coisas. O que? O seu corpo vai ser ressuscitado e vai ter um juízo. Ou seja, o autor está deixando muito bem claro, você precisa ser um crente fiel nesta terra. Por quê? Porque o justo juiz vai decretar aquilo, a sua eternidade. Não baseado no que você fez necessariamente, mas ele é justo. E seria injusto da parte dele mandar um justo para o inferno e um injusto para o céu. Ou seja, esse texto está deixando bem claro que o Eterno julga de forma justa. E que lá na eternidade, não importa se você fez aqui nessa terra, se você foi cristão ou não, ambos vão ressuscitar e ambos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Queridos, tópico 2, a necessidade da vigilância espiritual. Ponto 1, apostasia, uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. Nesse ponto eu quero salientar algumas coisas. Primeira coisa que eu quero salientar, que a apostasia é uma realidade. Ponto. É uma realidade, tá? A segunda ideia que eu quero trazer para vocês é, não confundam, pelo amor de Deus, o apóstata com uma pessoa que se afastou da igreja. Sabe aquele irmãozinho que estava sempre e hoje ele não está mais com vocês? Mas ele tem o temor, ele tem o respeito, a reverência pelas coisas sagradas. Quando você prega o evangelho, ele fica de cabeça baixa, ouvindo, quietinho, eu preciso voltar. Não confunda, ele não apostatou da fé, tá? Pelo amor de Deus, não leva isso para sua classe, que isso não é bíblico, tá? Uma outra coisa que eu quero salientar com vocês é o ponto 3, né? A terceira ideia que eu quero trazer para vocês é o termo adinato. Adinato significa incapaz, impotente, sem reação, impossível, ou seja, não tem mais jeito. Ou seja, a palavra adinato, ela é a palavra impossível. Quando o autor diz é impossível, quem?
fez isso, ou seja, se arrepender. Ou seja, não, já era, como diz aqui na minha cidade, já era, não tem mais jeito. Se você foi iluminado, se você provou do Espírito, se você bebeu de uma boa palavra, já era, não tem mais como retornar a Deus. Então a palavra adinato significa não existe nenhuma outra possibilidade. A quarta ideia que eu quero extrair desse ponto é, essa mensagem é para crentes, não é para não crentes. Por quê? O termo é iluminado. Quem foi iluminado? Eu e você. Tá? A quinta ideia que eu quero trazer para vocês é, esse texto não se refere a simpatizantes do Evangelho. Tipo aquele simpatizante do Evangelho, ele não se batiza, ele não quer compromisso, mas ele gosta de estar na igreja. Ele vai. Geralmente tem algumas pessoas que são assim. A esposa é fiel, está em um ciclo de oração, mas o maridão só vai porque ele é simpatizante, ele gosta. O filhão vai. E de vez em quando, ele é legal essa palavra, eu gosto de estar entre os crentes. Esse texto não está se referindo aos simpatizantes. Tá? Ponto 2. Apostasia. Uma possibilidade para quem vivenciou a palavra de Deus. Queridos, o ponto 2 é muito interessante. Apostasia, uma possibilidade para quem vivenciou a palavra de Deus. Observe que agora o texto está evoluindo, tem uma crescente. Primeiro foi iluminado. Segundo, participaram do Espírito Santo e da boa palavra. Eu quero focar nesse ponto aqui, a boa palavra. Ele está se referindo a pessoas que ouviram o verdadeiro evangelho, porque o apóstata não serve para quem não ouviu a boa palavra. Testemunhas de Jeová são apóstata? Negativo. O que nós chamamos de seitas são apóstatas? Negativo. Por quê? Porque eles nasceram ali, abraçaram aquela fé. Abraçaram aquela fé. Então perceba que precisa ter ouvido a boa palavra. Não é qualquer palavra, não é qualquer evangelho, porque Paulo diz que existem vários evangelhos. Ele traz essa possibilidade que exista vários evangelhos. Mas a questão aqui não é ter vários evangelhos, é ter ouvido uma boa palavra. Tá? É ter ouvido o verdadeiro evangelho. Ponto 3. Apostasia, uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. O que significa isso? São pessoas que vivenciaram o futuro. São pessoas que trouxeram, estão trazendo o futuro para o presente. Eles, já viu aquela expressão, nós estamos vivendo o antigozo do céu? Ou seja, nós estamos antecipando o céu. Nós estamos aqui no ensaio, como muitos pregadores dizem. É essa a ideia. Ou seja, eu trouxe o céu, antecipei a eternidade um pouquinho aqui. Ainda que seja mínimo o sentimento que eu tenho em relação ao que vai ser. Mas eu estou vivendo já, por exemplo, também existe uma interpretação que eu acho fantástica, que isso significa a era messiânica, quando Cristo literalmente reinará sobre essa terra. Ou seja, nós já estamos vivenciando essa era. Por quê? Porque Cristo não reina em mim, Ele não reina em você. Então eu e você estamos trazendo a era messiânica para esse tempo presente. Por isso que o tema da nossa lição é justamente esse: perseverança e fé em tempos de apostasia. É trazer a era messiânica presente. Não a sua totalidade, mas um pouquinho dela. Antecipar este momento, trazer para cá. Tópico 3. A necessidade de confiar nas promessas de Deus. Ponto 1. O serviço cristão e a justiça de Deus. Agora ele vai animar. Agora ele vai estimular, ele vai encorajar. Querido, deixa eu dizer uma verdade para você. Ele pegou pesado, pegou mesmo. Mas sabe por quê? Porque ele ama. Deus nos ama. O autor estava preocupado com essa comunidade. Querido, quando Deus nos corrige, aprende uma coisa, não é porque Ele quer o nosso fim, não. Porque Ele quer o melhor para a nossa vida. Ele quer que nós crescemos. Ele quer que nós amadurecemos na fé. Aprenda uma coisa:
Nem tudo está perdido na tua vida. Se você está me ouvindo aí, é sinal que você tem vida e ainda há esperança para você. Leva isso para a classe de vocês. Se eles estão ali, é porque existe esperança para eles. Existe esperança para mim. Existe esperança para você. Nada está terminado. Deus, na sua justiça, Ele não esquece de nada. O autor vai dizer sobre as obras que eles estão fazendo. Não que as obras deles iriam salvar, negativo. Mas Deus paga com justiça aquilo que você faz no reino dele. Ou seja, o Senhor nos recompensará. Uma outra coisa que eu acho interessante quando eu leio o capítulo 6 e o verso de número 9 é que ele começa assim: mas de vós, ó amados. Ele não é arrogante, ele não é prepotente, ele exorta com amor, com carinho. Ele exorta se colocando dentro dessa comunidade. Ó amados, eu estou com vocês. Eu estou nessa luta com vocês. Eu não largo mão de vocês. É interessante nós vermos o autor e muitos pregadores, muitos professores que gostam de bater nos alunos, que gostam de bater na igreja. Querido, se isso não for se nós não exercitarmos isso com amor, não é bíblico. É isso que Paulo recomenda. Se o teu dom é exortar, faça isso com misericórdia. Não faça com arrogância nem com prepotência. Não funciona, tá? Ponto 2. A perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. Querido, nesse ponto, vocês estão cansados de ouvir sobre Abraão. Eu não vou explicar quem é Abraão, porque vocês já conhecem quem é Abraão. Agora como eu estou suando de novo aqui, hein? Porque eu estou de terno, não posso ligar meu ar-condicionado ou meu ventilador, porque senão fica muito barulho para vocês. Mas nós vamos vencer isso em nome de Jesus. Sabe a diferença entre eu e Abraão? Entre você e Abraão? Pensa um pouquinho. Qual é a diferença? É uma só. É uma só. Sabe qual é? Você está ansioso, né? Para saber. É uma só. Abraão não desistiu. Essa é a diferença, porque às vezes eu e você desiste, mas Abraão não desistiu. Por isso ele entrou na galeria dos heróis da fé. Se você não desistir, você vai provar as promessas de Deus na tua vida. Esse ponto 2 mostra que quando você acredita na palavra de Deus, Deus é fiel para cumprir ela. E o ponto 3 diz assim: Cristo, sacerdote e precursor dos crentes. Queridos, isso é muito lindo. Agora o autor ele vai entrar na área do sacerdote. Era essa matéria que ele queria já ter passado com os seus alunos. E ele não pôde passar. E é tão interessante que na próxima lição nós iremos falar sobre a ordem de Melquisedeque. É justamente isso que o autor está fazendo. Ele está fazendo uma ponte, tá? Que ele queria que os alunos, que esses crentes tivessem sido maduros, mas eles não estavam sendo maduros. Por quê? Porque tinha um perigo da apostasia, de abandonar a fé. E aí ele trata com carinho, com respeito, ele trata com moderação esses crentes. E agora ele vai introduzir Cristo. Ele vai dizer que Cristo foi um ser que alcançou a maturidade, porque ele entendeu o seu chamado. E o ponto 3 aqui vai salientar justamente isso, tá? É essa ideia que eu quero trazer do ponto 3. Os professores vão trazer outra ideia, mas eu quero trazer essa ideia. Se nós estamos numa ideia de maturidade, se nós estamos na ideia de apostasia, Cristo foi maduro, Cristo evoluiu, Cristo cresceu em estatura, em graça e conhecimento diante de Deus. Eu termino essa aula dizendo: Deus não quer simplesmente que você conheça teoria, mas que você leia a palavra de Deus e pratica ela. Foi como Deus disse para Josué: não desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Do que?
da Bíblia Sagrada. Dê mais valor à palavra de Deus. Dê mais valor ao que está escrito na palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai prosperar o teu caminho no meio da apostasia. Que o Eterno continue abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês, a casa de vocês e até semana que vem, querendo Deus. Queridos, como prometi no começo da aula, eu vou dar uma palavra rapidinho para vocês, tá? Aquele projeto que eu falei no começo, na última aula com vocês, eu tenho um nome para esse projeto. Eu estava orando há muito tempo, tem mais ou menos uns 3 anos atrás, e Deus me colocou esse projeto. Eu gravei uma aula sobre ele, nunca mais falei sobre esse projeto. O Dr. Caramuru até me parabenizou na época por esse projeto e eu quero recolocar ele novamente em prática. Chama Projeto Malaquias. Plantando hoje, colhendo amanhã. E eu disse na última aula que eu preciso da ajuda de vocês. Para quê? Porque eu quero alugar uma sala, equipar essa sala com qualidade. Para quê? Para que lá seja o nosso, eu falo nosso porque ele é meu e seu, o nosso quartel-general. Lá eu vou gravar as minhas aulas. Lá eu quero fazer pregações, é isso mesmo, pregações evangelísticas também, para alcançar almas ao Senhor. E para isso eu conto com a tua ajuda, meu irmão. Eu conto com o teu apoio. Eu não quero milhões, não. Eu publiquei um vídeo, esse vídeo vai aparecer aqui, ó, que eu explico mais sobre o Projeto Malaquias. Se eu tiver 1000 pessoas, se eu tiver mais, melhor, mas se eu tiver 1000, que me dê apenas, irmãos, apenas 10 reais. 10 reais. Vocês vão potencializar o meu ministério. Vocês vão potencializar aquilo que eu quero fazer. Tá? Eu não estou pedindo para me enriquecer, não. Eu não estou pedindo para eu conseguir coisas para mim, não. É para o reino. Eu preciso de 1000 pessoas. 1000 voluntários no projeto Malaquias, plantando hoje, colhendo amanhã. Eu preciso de 1000. Se Deus tocar no seu coração, Deus já começou a tocar. Tem irmãos que estão mandando 100, 50. Querido, eu preciso de 1000. Se eu tiver 1000 valentes, 1000 pessoas, que Deus está tocando no seu coração agora, me ajude. Eu vou fazer o seguinte, eu falei que eu ia deixar um link, não deu para eu fazer esse link, tá? Eu vou deixar o número da conta bancária aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai aparecer em algum lugar nesse vídeo, e conforme vai passando o tempo, faça um compromisso com Deus. Faça de contribuir mensalmente, porque eu vou alugar uma sala. Eu quero alugar essa sala. E quando eu alugar, eu vou lá, eu vou filmar, porque vocês vão fazer parte desse projeto. E eu conto com a ajuda de vocês, tá? Projeto Malaquias, plantando hoje, colhendo amanhã. Que o Eterno continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e até semana que vem, querendo Deus.